Fala aí, pessoal, você já pensou, você já parou pra pensar que você tá destruindo em vez de construir? Então fala aí, pra quem não me conhece, meu nome é Daniel Rodrigues e nesta aula eu vou estar passando algumas ideias e algumas práticas pra você construir em vez de destruir camadas lá dentro do Photoshop. Bora pra tela que eu vou te passar todos os passos. Então, aqui na área de trabalho do Photoshop, eu tô na versão 2020 já, mas o que que acontece? Quando eu falo sobre a questão de destruir em vez de construir, é porque é o seguinte, vamos supor, um cliente meu pediu para mim remover o fundo dessa imagem. Essa imagem ela não tá preparada para remoção de fundo, beleza? Mas ele quer mesmo assim que a gente remove o fundo. Qual seria a primeira coisa que a gente ia fazer? Eu vou duplicar essa camada aqui pra gente não perder muita coisa. Eu iria, né, lá no início, quando eu comecei, primeira coisa que eu ia fazer, vim aqui, pegar a ferramenta de borracha, o Eraser Tool, e apagar aqui, ó. Ou nos meus conhecimentos, pegaria minha ferramenta de Magic Wand Tool, clicaria, aí depois pressionaria Shift W, né, pra gente converter para Quick Selection ou Object Selection Tool, né? E aqui, nesse ponto, eu ia brincar, ó, tirar menos. Ia fazer toda essa seleção manualmente, certo? Isso demoraria um pouco mais, claro, toda seleção para remoção de fundo demora. E, por exemplo, vejamos que eu queria isso aqui. Eu pressionaria Delete. E aí, o Delete é um tipo de edição destrutiva. Como funciona a destrutiva? Se eu fizer outras alterações aqui, por exemplo, vamos pressionar Ctrl D e E, e eu apagar algumas opções aqui, o meu Photoshop, ele tem uma limitação de quantidades de history, de desfazer, né? E aí, imagina, eu vou dar Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z, vai chegar um ponto que eu não vou ter mais opções de Ctrl Z, beleza? Claro, eu tenho aqui nas opções de Preference, as opções de trabalhar com o History, né? Que eu vou encontrar ele dentro das opções de, se eu não me engano, vamos ver aqui, ó, de Performance, History State. Então aqui eu tenho um máximo de 50 states, de 50 tópicos de desfazer. Lembrando que essa opção aqui, ele vai consumir bastante memória, porque esses Ctrl Z, né, esses desfazer, ele vai ficar alocado na sua memória. Então se a sua máquina não tiver memória, por exemplo, tiver 8 GB ou 4 GB, dependendo aí da sua configuração, isso vai ficar impossível. Entende? E é onde que entra a minha dica de hoje. Utilizar as opções de antidestrutiva, né? Por exemplo, eu vou deletar. Ok. Vejamos que eu quero remover o fundo. O que que eu faço? Eu vou utilizar a ferramenta de Quick Selection ou Magic Wand. Então, vou colocar aqui 10 e vou selecionar. Ó, pressiono tecla Shift para somar ou clico aqui em cima. E olha só, então aqui eu tô fazendo a minha seleção. Eu vou pressionar Shift W para me mudar o meu tipo de ferramenta para a ferramenta de Quick Selection. E vou arrastar aqui para me fazer uma seleção quase perfeita. Lembrando, não é perfeita, ó. Pronto, beleza. Agora o que que eu posso fazer? Eu gosto bastante de utilizar as opções de máscara. Isso mesmo, máscaras é um bicho pegando mesmo. Então, por exemplo, eu tô aqui, eu quero criar uma máscara sem apagar nada. O que que eu faço? Clico aqui em cima, em Select and Mask. Clico, ele vai abrir essa janela. Lembrando que eu selecionei de fora, então tudo que tiver de fora vai ser habitual, né? Então eu quero inverter. Ctrl Shift I. Invertir a minha máscara. Então, a minha máscara não tá externa, e sim interna, no meu objeto. Clico lá de novo. E aqui eu consigo fazer os meus ajustes. Então eu posso vir aqui e dar um zoom, ó. Ctrl mais. Pressiono espaço para mim ativar a minha ferramenta de Hand. E aqui eu consigo tá trabalhando. Posso modificar o meu pincel para negativo e fazer
os meus ajustes finos. Lembrando, aqui eu não estou apagando, eu estou apenas refinando. E eu tenho algumas outras ferramentas, por exemplo, a pincel que, ó, eu acho bem mais interessante ela do que a outra, porque aqui você tem um controle bem refinado, ó. Você quer fazer um recorte bem da hora, ó. Fechou. Olha só, aqui eu vejo que eu perdi, então chega aqui, ó. Então eu vou recuperando. O interessante é você colocar uma imagem de fundo contrastada para você ter um contraste de recorte. Lembrando, ok, terminei, é isso aqui que eu quero. O que eu faço, Daniel? Se eu clicar em ok, eu vou direto apenas para a seleção. Mas eu não quero seleção. Então eu vou em Select and Masking, em Output Settings. Eu vou colocar em Output Tool as opções de New Layer with Layer Mask, ou New Layer, ou New Document, e fica a sua escolha. Eu sempre gosto desse aqui porque ele cria no mesmo documento e não apaga o arquivo anterior. Clique OK. Olha só o que ele fez. A minha imagem original está aqui, porém a minha imagem recortada está aqui. Se eu quiser incrementar ou inserir elementos, eu posso apenas usando o pincel. Olha só, pincel, e eu vou trabalhar com as cores preto e branco. Eu vou mudar aqui o meu pincel para esse aqui. Então, o preto, ele vai remover, como você pode ver. E o branco, vou pressionar X para inverter as cores, ele vai aparecer. Então, ele vai colorir e o outro vai apagar. Isso não só com objetos. Se eu tiver aqui, com esse objeto aqui, eu posso vir aqui, venho aqui embaixo e crio uma nova mask, ou botão direito e procurar a opção de New Mask, né? Cadê? Layer. As opções de Layer. Opa, Layer. Com a minha Layer selecionada, Layer Mask. E vem aqui nas opções de River Wall, que é apresentar tudo, ou Radial, ó. Se eu colocar Hide, ele vai apagar tudo. Apagar tudo entre aspas, lembrando, né? E olha só, eu vou colocar ali, ó. Hide. De novo, né? E aí, com o branco, ó, eu vou desenhar. Olha só. Então, eu consigo desenhar. Lembrando, eu não tô trabalhando com a imagem principal. Eu estou fazendo uma máscara em cima desse objeto. Ah, não, mas isso eu posso fazer com tudo que eu quiser? Sim, tudo. Textos, imagens, você pode sobrepor uma imagem e trabalhar. O importante é você não destruir a camada, apenas criar uma camada de máscara, entende? Você mascarar o que você não quer que apareça no seu trabalho, ok? Se você gostou, deixa o seu gostei aqui embaixo, comenta, deixa o seu like, se inscreva se você não for inscrito do canal e claro, deixa aí o seu pedido do que tipo de material você quer ver aqui no canal, ok? Abraços e até a próxima aula. Fui!